Olá, bem-vindos a mais um vídeo de análise de séries temporais, decomposição pelo modelo clássico. Neste vídeo nós vamos ver como obter os índices sazonais pelo modelo multiplicativo para aquela nossa série de gastos mensais com publicidade, que vai de janeiro de 1998 até dezembro de 2015, totalizando 18 anos, 216 meses. Eu peço que, se vocês não assistiram o vídeo 8 dos conceitos de índices sazonais, eu peço que assistam esse vídeo antes de acompanharem este agora, porque vai facilitar bastante o entendimento. Bom, nós vimos também no vídeo anterior como obter os índices sazonais pelo modelo aditivo. Modelo aditivo, as componentes, tendência, ciclo, sazonalidade, irregular, elas são somadas para obter o valor da série. No modelo multiplicativo, elas são multiplicadas. Então, para a gente obter os índices sazonais no modelo multiplicativo, nós precisamos fazer a seguinte operação. O valor sazonalidade vai ser igual ao valor da série dividido pela média móvel. Porque a média móvel possibilita a gente ter uma ideia do comportamento de longo prazo da série. Vocês estão vendo aqui em vermelho a média móvel nesse gráfico. E também o comportamento, se existir, de ciclos. E ela amortiza o efeito da componente regular. Então, por essa razão, ela permite, se a gente pegar o valor da série e dividir pela média móvel, no caso do modelo multiplicativo, nós podemos obter os valores dos índices sazonais pelo modelo multiplicativo. Bom, aqui nós temos as médias móveis centradas, que foram calculadas se vocês olharem desde o início lá os vídeos, vocês vão ver como calcular essas médias móveis centradas. E no vídeo anterior, no vídeo número 9, nós vimos como obter os índices sazonais aditivos. O que nós vamos fazer agora é obter os índices sazonais pelo modelo multiplicativo. E aí nós vamos repetir aqui várias coisas aqui ao lado. Por exemplo, nós vamos repetir aqui a indicação dos meses, que vamos precisar deles para obtenção dos valores da série, dos índices sazonais. Então, vamos arrastar aqui até o final, até dezembro de 2015. E vamos precisar também aqui definir o índice sazonal multiplicativo. Lembre-se que nós só podemos calcular o índice sazonal para os períodos da série que possuem médias móveis centradas calculadas. Ou seja, nós só podemos calcular para a partir de julho de 1998 até junho de 2015. Os 6 primeiros meses da série, os 6 últimos, nós não temos como calcular, porque devido ao processo de cálculo das médias móveis centradas, a gente sempre perde os 6 períodos iniciais e os 6 períodos finais, já que essa nossa série aqui é mensal e as médias móveis, então, incluem 12 períodos. Como é que nós calculamos os índices, então? Começando aqui em julho de 2008, nós vamos pegar o valor da série original, de julho de 2008, aqui na célula C8, e vamos dividir pelo valor da média móvel centrada correspondente aqui na célula Q8, de julho de 2008. Então, a fórmula vai ser essa aqui. Vamos ver aqui, então, o índice. Certo? O valor original da série dividido pela média móvel centrada. Deu um valor aqui 1,08. Lembrando a vocês o seguinte, na série, quando a série está sendo apresentada no modelo multiplicativo, somente a tendência tem a mesma unidade da série. Os outros componentes da série, sazonalidade, ciclos, irregular, são índices que modificam a tendência. O neutro da multiplicação é o 1. Então, se não há influência de sazonalidade, os valores dos índices são próximos de 1. Se eles se afastarem de 1, tanto para cima quanto para baixo, nós temos então indicação de influência de sazonalidade. Bom, feito esse cálculo corretamente, vamos arrastar até junho de 2015, que é o último período para o qual nós temos
cálculo de média móvel centrada disponível. Certo? Então, com isso, nós temos os índices sazonais calculados. Bom, isso não resolve o nosso problema. Nós precisamos, da mesma forma que foi mostrado para o índice sazonal aditivo, nós precisamos de representantes para cada mês. Nós temos que calcular alguma medida de síntese para obter os representantes de cada mês, do mês de janeiro em diante. Então, nós temos que criar obter esses índices. Mas agora, pessoal, como vocês devem se lembrar do vídeo apresentado sobre os conceitos, nós não podemos usar as médias aritméticas simples. Por quê? Porque no modelo multiplicativo, os índices multiplicam o valor da tendência. Então, os valores extremos, que podem ser valores extremos atípicos, eles podem influenciar demais a tendência, aumentando ou reduzindo em demasia o valor da série. Então, nós temos que calcular as médias internas. As médias internas, existe uma fórmula do Excel para isso, que nós vamos mostrar aqui para vocês. A média interna, média interna, vocês estão vendo aqui. Você precisa indicar para o Excel quais são os valores que vão fazer parte desse grupo. A média interna vai simplesmente, dependendo do que você estipular para o Excel, cortar os valores extremos. No nosso caso aqui, nós vamos cortar só o mínimo e o máximo, mas eu poderia definir para cortar determinados percentuais, por exemplo, determinadas proporções maiores, mas eu não vou fazer isso. Aqui eu vou cortar apenas os dois extremos. Como nós precisamos pular as células, nós não vamos trabalhar com intervalo contínuo, nós vamos ficar pulando de 12 em 12. Por exemplo, eu quero que comece em janeiro de 99, o primeiro índice aqui, pule para janeiro de 2000, etc. Eu tenho que abrir um parênteses aqui dentro, senão vai dar erro. Então, eu coloco aqui, janeiro de 1999, desço então janeiro de 2000, janeiro de 2001, janeiro de 2002, janeiro de 2003, janeiro de 2004, janeiro de 2005, janeiro de 2006, janeiro de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Sempre utilizando ponto e vírgula para separar as células, para que o Excel vá pulando as células entre os janeiros. E aí eu fecho esse parênteses aqui e agora eu tenho que dizer para o Excel qual é a porcentagem que eu quero. São 17 medidas. Eu quero que ele despreze 2 dividido por 17, 2 em 17. Fazendo isso, o Excel vai desprezar os dois extremos, tanto o mínimo quanto o máximo dessas células aqui. Ele vai varrer aqui, identificar qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo, e vai removê-lo, esses dois valores, e calcular a média dos 15 restantes, que nesse caso aqui deu 0,97. Vou arrastar agora a fórmula. Reparem, pessoal, se eu fizer essa fórmula corretamente, todo o meu processo agora fica muito mais simplificado. Então, se eu der um Enter aqui, eu posso agora arrastar esse valor até junho. Vocês estão vendo que eu tenho aqui os valores da série. Somente os meses de junho de 99, junho de 2000, 2002, tudo corretamente, vai até o último mês de junho disponível, que é o mês de junho de 2015. Tá vendo? Se eu arrastar agora para julho, aqui a fórmula, vocês vão perceber dois problemas. Primeiro, julho de 98 não faz parte da fórmula. Ele tem que fazer parte. E, além disso, vocês vão ver aqui embaixo que não há medida de índice sazonal multiplicativo para julho de 2015, porque não há média móvel.
centrada para julho de 2015. Então, a gente não tem como obter esse índice. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma correção. Nós temos que remover a célula BJ212 e devemos incluir a célula BJ8. Com isso, agora, nós continuamos tendo 17 medidas, mas nós não temos nenhuma célula vazia e não desprezamos nenhuma célula com valor que deveria ser considerado. E com isso, então, a gente tem os índices calculados. Corretamente, a gente pode arrastar agora até o final do ano. Bom, e agora nós temos que ver se a sazonalidade não excede o ano, se ela não acaba, se os índices têm uma soma igual ao valor da sazonalidade. No modelo multiplicativo, o que você espera é que a soma seja igual a 12. Por que 12 nesse caso? Porque nós temos 12 meses no ano. Então vamos fazer a soma aqui e ver o que acontece. Se a gente somar os valores da BL2 até a BL13, vamos observar que a soma ultrapassou um pouco o valor do índice do valor esperado. Então nós temos que fazer uma correção. Foi na terceira casa decimal aqui. Vamos considerar que se fosse até a quarta casa decimal, a gente poderia considerar o valor correto. Mas a gente vai fazer uma correção. Como é que a gente faz isso no modelo multiplicativo? Nós temos que calcular o excesso. Só que o excesso é um pouquinho diferente do aditivo que a gente viu no vídeo anterior. Vai ser igual ao valor da soma menos a sazonalidade esperada, a soma esperada que era 12. Professor, por que aqui lá no aditivo não é feita essa subtração? Porque a soma esperada no modelo aditivo é 0. Então, divide-se direto o valor da soma pela sazonalidade, no nosso caso aqui, que é 12. Lá não tinha esse valor, porque esse valor aqui que seria usado é 0. Então, temos esse excesso. Tá? Esse excesso vai ter que ser dividido. Aí nós temos que criar um fator. Esse fator vai ser igual a 1, que é o neutro da multiplicação, menos esse fator que foi calculado, esse excesso foi calculado anteriormente. Então, todos os índices serão multiplicados por esse fator 0,99 para reduzir esse valor da soma para que ela seja próxima de 12. Então, os índice sazonal multiplicativo corrigido pode ser obtido agora. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar o valor original e multiplicar pelo fator. Veja, multiplicar agora, porque é modelo multiplicativo. E a gente quer que todos eles sejam multiplicados por esse mesmo fator. Então, a gente tem que transformar o BL16 em referência absoluta. Como é que a gente faz isso? A gente acrescenta $1 antes do BL e $1 antes do 16, para sempre ser feita a operação com o conteúdo da célula BL16. Então, houve um pouco a redução aqui e nós podemos arrastar até o final para obter os novos índices. E aí, pessoal, temos que fazer a soma de novo e observar o resultado. A soma deu praticamente 12. A diferença agora é muito pequena. Reparem que se eu reduzir o número de casas decimais, se eu for reduzindo aqui, por exemplo, eu já tenho, se eu reduzo para 4 casas decimais, eu tenho o resultado, a soma igual a 12. Tá? Então, essa alteração foi suficiente. Agora, nós temos que interpretar os resultados. Reparem que nos primeiros 6 meses do ano, os índices são menores do que 1. E nos últimos 6 meses do ano, eles são maiores do que 1. Isso é indicação, então, aparentemente, de influência de sazonalidade. No início do ano, os gastos com publicidade eles caem em relação à média mensal e nos últimos 6 meses do ano eles aumentam em relação à média mensal. Reparem a coerência com os índices sazonais do modelo aditivo.
no modelo aditivo, os índices menores do que zero eram encontrados nos primeiros 6 meses. Então, está coerente que os índices sazonais do modelo multiplicativo sejam menores do que 1 nos primeiros 6 meses. E os índices sazonais maiores do que zero eram encontrados nos últimos 6 meses. E maiores do que 1 no multiplicativo nos últimos 6 meses. Então, existe influência de sazonalidade se os índices se afastarem significativamente de 1. A gente observa aqui que no mês de março existe uma queda no índice. Bom, pessoal, esses valores a gente pode trabalhar com percentuais dele. Se eu subtrair uns índices de 1, eu vou ter a variação percentual. Então, eu posso pegar esse índice aqui e subtrair 1. Então, fazendo esse procedimento para todos eles, e trocando agora o formato disso aqui para porcentagem, a gente sabe a queda percentual em cada mês, ou o aumento percentual em cada mês. Então, observem que no mês de março ocorreu a maior queda. Houve uma queda de 5,89% nos gastos com publicidade em relação à média mensal. E o maior aumento ocorreu no mês de dezembro, um aumento de 4,78% em relação à média mensal. Este valor aqui houve uma queda acima de 5%, e esse aqui praticamente de 5%, nós podemos considerar que existe influência de sazonalidade na série, porque os índices se afastam mais de 5% do valor 1, que é o valor neutro no modelo multiplicativo. Reparem que são conclusões semelhantes ao modelo aditivo. Lá também o maior índice, se você olhar aqui no lado, dá para perceber, a maior queda ocorre no mês de março. E o maior aumento no mês de dezembro. É a mesma conclusão que chegamos pelo modelo multiplicativo. O que era esperado, já que são os mesmos dados. Se não ocorrer esta semelhança, nós temos que observar, ver se não fizemos alguma coisa errada, alguma operação errada, ou se tem algum problema com os nossos dados, certo? Porque deveria coincidir. Se encontra o valor de máxima queda em março pelo modelo aditivo, deve ser máxima queda em março pelo modelo multiplicativo. Valor de máximo aumento pelo modelo aditivo em dezembro, deve ser o máximo aumento pelo modelo multiplicativo também em dezembro, que é o que a gente identifica aqui. Então, na recomposição da série, tanto pelo modelo aditivo quanto pelo modelo multiplicativo, nós devemos considerar a componente sazonal, e nas previsões também. Claro que alguns poderão argumentar que aqui a influência é muito fraca, porque nós temos flutuações pequenas em termos percentuais. É verdade, é uma influência que não é tão grande. Mas você pode ter séries que, por exemplo, séries de venda no varejo, que essa flutuação sazonal é muito grande. Por exemplo, uma venda no varejo numa loja de departamentos, em dezembro, ela aumenta muito. E no mês de janeiro e fevereiro há uma grande queda. Isso é tradicional. Se você pensar numa loja, por exemplo, de chocolates, quando chega em março, abril, que geralmente é a Páscoa nessa época, o aumento é muito grande. E, por exemplo, no mês de agosto, setembro, você tem queda para aumentar um pouquinho no Natal também. Muita gente dá chocolate de presente no Natal. Certo? Muito bem, pessoal. Agradeço a atenção. Até o próximo vídeo. Obrigado.